Boa noite, pessoal. Hoje é domingo, dia 26, e o tema da aula de hoje que eu quero trazer para vocês é peixe, um símbolo judaico. E eu começo a aula com tentando despertar a curiosidade de vocês, porque normalmente quem estuda algumas religiões, ou principalmente nós que vivemos num país predominantemente católico, a gente está familiarizado com o fato de que peixe é um símbolo cristão, um símbolo da religião cristã. Isso em vários sinais, né? A gente vê alguns carros com o símbolo de peixe, o Partido Democrata Cristão também o símbolo é um peixe, e isso é um aspecto histórico ligado ao cristianismo antes da fundação da igreja. O peixe ele foi adotado como símbolo no cristianismo, muito como uma referência, né, a um suposto milagre realizado por Jesus, né, na multiplicação no Mar da Galileia, na multiplicação de pães e peixes para os pescadores. E posteriormente à morte de Jesus, tinha uma relação com o nome peixe em grego. Supostamente tem 4 letras iniciais que fariam uma referência à afirmação da fé cristã. E outro dado interessante é que alguns grafites, algumas pichações que existiam em cidades em Israel que tinham o símbolo de peixe, na verdade era uma forma de apontar o esconderijo, né? Era um símbolo, um enigma, né? A cabeça do peixe ficava voltada para o local onde os cristãos eles se reuniam, porque não sei se todos sabem, mas antes de ser adotado no século IV como a religião oficial dos romanos, do Império Romano por Constantino, o cristianismo ele era até o século III ele era considerado uma rebeldia passível de morte, de execução. Então até aqui, esses 2 minutos e meio, eles dão conta do fato de que é irrefutável que o peixe, ele ao longo dos séculos, foi um símbolo cristão. Porém, eu preciso, eu devo dizer para vocês que antes disso, o peixe ele sempre foi um símbolo judaico bastante relevante. Talvez alguns de vocês já passaram pela cerimônia de Tashlir. Tashlir é jogar os seus pecados, né? No dia de Rosh Hashanah, no segundo dia de Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico, se tem um costume de ir para águas normalmente habitadas por peixes e fazer uma cerimônia chamada Tashlir, que é jogar, arremessar os seus pecados para essas fontes de água onde tenha peixes. E uma das razões é porque o peixe, pela fisiologia dele, ele sempre está de olho aberto, e aí isso é um pedido para que Deus esteja também sempre olhando por nós em todos os momentos da nossa vida. Um outro motivo também é que o peixe supostamente ele está imune, ele é completamente protegido de Ainará, mal olhado ou olho gordo, justamente porque ele está em volta de águas, e a água ela tem uma comparação bem significativa também com a Torá, né? A Torá é Maim Haim, são águas vivas, que é comparado à Torá. Então, essa breve introdução ela dá conta de que já numa cerimônia judaica bastante conhecida e muito popular, no Ano Novo Judaico, tem essa relação importante com o peixe, tanto no aspecto de pureza, tanto no aspecto também dos olhos abertos, né, vigilância, né, incessante, e também quanto à proteção com relação ao mal olhado, pela descrição dele, pelo fato dele estar sempre protegido, cercado pelas águas. Porém, um
Aspecto que me chama mais atenção, e eu vou remontar aqui a um shiur, a uma aula que eu tive com o Rabino Tzipel, ainda quando ele era rabino na sinagoga na Tijuca, no Talmud Torá, isso já vão mais de 10 anos, e ele deu uma aula muito, muito especial, justamente introduzindo o tema de que não só o peixe em si, né, a criatura peixe, mas principalmente a figura de um peixe em direção a outro, né, um embaixo e outro em cima, que é justamente o signo de peixes, é um símbolo muito judaico. E ele explicou por quê. Ele falou assim: na natureza dos mares, o que acaba acontecendo é que as criaturas menores, elas são mais ágeis, elas são capazes de fazer movimentos mais inesperados, enquanto que as criaturas maiores são mais lentas. Sendo assim, imagine que, além disso, né, considera isso como um postulado, eu vou colocar agora um segundo postulado sobre esse, que é o fato de que as criaturas maiores nos mares, assim como na terra, se alimentam das criaturas menores. Pois bem, com um pouco de reflexão a gente pode perceber que esses dois postulados eles podem ser contraditórios. Por quê? Se a gente está falando que a sustentação da vida de criaturas maiores, de peixes maiores, depende deles se alimentarem de peixes menores, e por outro lado a gente fala que os peixes menores eles são mais ágeis, são mais rápidos do que os peixes maiores, a conclusão, né, do cruzamento desses dois postulados é um paradoxo. Né? Você não conseguiria ter a subsistência dessas criaturas, porque sempre quando um peixe maior precisasse se alimentar, ele não seria capaz de fazê-lo porque o peixe menor é muito mais rápido. Então o Rabino Tzipel ele fez apresentou essa ideia e falou: e como é que funciona na verdade? O que acontece na verdade é o seguinte: o peixe ele tem no seu instinto uma obediência muito, muito importante com relação às ordens de Deus. Portanto, quando chega a hora de um peixe menor terminar a sua vida, ele, quando está sendo perseguido por um peixe maior, ele vira a direção da cabeça dele, né? Vocês podem imaginar que, eu vou fazer aqui com a mão, né? Esse aqui é o peixe menor e esse aqui é o peixe maior. Ele está em perseguição, né? Pelo postulado que eu falei, esse aqui sempre vai ser mais rápido que esse não ia conseguir se alimentar. Então o que acontece é que, de repente, de uma maneira inesperada, por ordem de Deus, esse peixe menor aqui, ele sabe que o tempo dele no mundo acabou e ele vira na direção do peixe maior e ele é devorado nessa direção aqui. E o Rabino Tzipel, na ocasião, ele falou que quando ele aprendeu isso, ele ficou muito curioso e ele foi procurar pescadores para tentar testar a veracidade disso, né? Em um aspecto científico, né? Poxa, será que isso realmente é observado? E os pescadores realmente falaram isso, falaram que muitas vezes eles encontram espinhas de peixe atravessadas em peixes maiores, né? Espinhas de peixes menores dentro de peixes maiores, com a cabeça na direção do rabo do peixe maior. E isso é uma evidência muito interessante, porque se você imaginar que o postulado que eu falei lá atrás, de que o peixe menor ele é mais lento, né? Contradizendo o postulado, ele é mais lento do que o peixe maior, o que você tinha que encontrar é que na perseguição os dois rabos vão estar na mesma direção, assim como também as duas cabeças. E se o Rabino Tzipel ele foi perguntar para os pescadores e de fato, na maior parte das vezes, encontra numa outra direção, a gente tem aqui uma prova muito interessante sobre a obediência do peixe em relação a cumprir a vontade de Deus. Inclusive, eu queria abrir um breve parênteses, que tem uma curiosidade que eu já compartilhei com alguns de vocês, mas agora em vídeo acho que é a oportunidade de todos terem acesso a esse ensinamento. Nós judeus a gente tem bênçãos, né?
agradecimentos que a gente faz, tanto antes de nos alimentarmos, quanto depois de nos alimentarmos. Pois bem, a bênção mais geral que tem é a Sheakol. Né? Sheakol se aplica para tudo aquilo que não está numa categoria específica de um alimento mais elaborado. Né? Então, por exemplo, quando a gente come um pedaço de carne, a gente faz Sheakol, quer dizer, sobre tudo. Né? Sheakol significa sobre tudo. Quando a gente bebe um copo de água, quando a gente come um ovo mexido, a gente faz Sheakol. Né? Diferente de coisas que venham de árvores, que sejam frutos, ou que venham de plantas, ou que sejam massas com maior elaboração, ou no topo da pirâmide, né, de importância, um pão, que é a maior representação de alimento humano. Então, a bênção de Sheakol é a bênção anterior que a gente faz quando a gente vai ingerir um alimento genérico, que não cai nessas categorias que eu acabei de mencionar. Só que, além da gente agradecer antes da gente fruir desse prazer de se alimentar, a gente também agradece, até mais coerente, a gente agradece posteriormente. Depois que a gente foi beneficiado pela ingestão, a gente faz uma bênção posterior. No caso do pão, é uma bênção bem mais extensa, que é chamada Birkat Hamazon, mas no caso do Sheakol é uma bênção bem curta, que a gente fala assim: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei nefashot rabot vehesronan al kol ma shebarata leachayot bahem nefesh kol hai baruch hai haolamim. Perceba que tem uma curiosidade no hebraico, e eu vou fazer a tradução só do primeiro parágrafo para fazer o ponto, que é muito peculiar. A gente fala assim: bendito Deus, criador de tudo, Borei nefashot, que criou muitos tipos de vida, muitos seres viventes, Borei nefashot, rabot vehesronan, com muitas necessidades. E aí eu vou parar por aqui a tradução. Por quê? Porque o natural, o mais intuitivo, o mais racional, seria a gente começar esse agradecimento falando assim: muito obrigado, Senhor do Universo, porque você atende a todas as necessidades. Mas o que a gente está falando nessa bênção é uma coisa completamente diferente. A gente está agradecendo a Deus porque Ele cria criaturas que têm necessidades. Isso é completamente fora do pensamento ocidental, onde a gente normalmente agradece quando nós vemos atendidas as nossas necessidades. O que a gente tem aqui é que a gente agradece que as criaturas têm necessidades e por isso elas dependem umas das outras. E isso cria um elo de ligação entre elas. Então, isso responde um pouco por que lá no livro de Gênesis tem uma maldição muito peculiar que fala assim: que a cobra foi amaldiçoada porque ela vai se alimentar do pó da terra. Bom, se você parar para pensar, pó da terra é uma coisa que existe em qualquer lugar, né? Em qualquer canto da terra vai ter pó. Então, se de fato a cobra vier se alimentar do pó da terra, significa que ela tem alimento em qualquer lugar, né? Como se a gente encontrasse pão em tudo quanto é lugar, carne em tudo quanto é lugar, nós seres humanos. Então, por que isso é uma maldição? E aí vem os nossos sábios e explicam que isso é uma maldição justamente porque a cobra, ela perde o privilégio de depender de outra pessoa. E as relações de dependência são a forma mais sólida de se instituir uma relação entre duas partes. Tem mais uma coisa que nesses 5 minutos finais eu queria destacar para vocês, que é a ligação profunda, né, voltando ao tema central da aula, a ligação profunda que existe entre peixe e o Shabat. Muitas pessoas elas costumam imaginar que uma mitzvah, quer dizer, um mandamento em relação ao Shabat seria comer carne. Isso, a princípio, está equivocado, porque carne está associado à alegria e ele está mais associado, esse tipo de alimento, a um Yom Tov, a um Hag, a uma festa, não necessariamente o Shabat. Então, por exemplo, quando você tem um Shalosh Regalim, que são as 3 festas centrais
do ano judaico, Pesach, Shavuot e Sukkot, você tem a obrigação de ter uma refeição de carne, porque é um dia de tomar vinho e comer carne, porque é um dia para você ficar feliz. Porém, no Shabat, a principal obrigação é você fazer uma refeição que tenha pão, que seja uma refeição completa, que seja uma refeição que venha a te saciar em completude, que é justamente a presença de pão. Você pode fazer uso de uma pita, de uma halá, qualquer coisa assemelhada. Porém, os cabalistas, eles falam que é muito, muito importante que na refeição de Shabat tenha peixe. E a explicação em relação a isso é uma das mais belas que eu já conheci. A explicação começa de uma maneira muito simplória, falando que a palavra peixe em hebraico, ele significa, ele é dag, dag é dalet gimel, que são duas letras cujo valor numérico dá 7. Por quê? Porque gimel é a terceira letra do alfabeto e ela vale 3, e dalet é a quarta letra do alfabeto e ela vale 4. Então, quando você junta 3 com 4, você tem 7, e como primeira explicação, você tem que dag, peixe, representa o número 7, que é o sétimo dia, que é o Shabat. Mas a explicação que mais me tocou fundo foi com relação ao formato dessas letras e o que elas simbolizam relacionado ao seu formato. Tudo bem? Dalet está relacionado a pobres, porque em hebraico, pobre ou pobres se diz dalim. Os pobres são dalim. E Gimel, ele representa um camelo, porque em hebraico, camelo é gamal. E o formato do Gimel também tem alguma relação com, como se fosse um pictograma de um camelo. O mais interessante entre essas duas letras é o seguinte, que elas representam, em termos de posses, conceitos completamente antagônicos. Por um lado, o Dalet são os pobres, e o Gimel, que é o camelo, representa os ricos. Inclusive, tinha até uma novela anos atrás, né, que falava quantos camelos que eu vou dar para me casar com essa jovem, etc. Ter camelos sempre foi um símbolo de abundância, porque camelo é uma criatura muito valiosa, era uma criatura muito valiosa na antiguidade, e por isso está associado à riqueza. E o mais interessante é que no alfabeto, o Gimel ele vem antes do Dalet, enquanto que na palavra Dag, o Dalet vem antes do Gimel. Então perceba o seguinte, no curso natural das coisas, na forma como a gente observa o mundo, o que vem antes, o que é o principal, é o rico. Porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais posses, ele tem mais importância nos valores ocidentais. Então, no alfabeto, o Gimel, o camelo, o símbolo de riqueza, ele vem antes do Dalet, que é o pobre. Porém, quando você fala a palavra Dag, você inverteu essa ordem. Você colocou o pobre na frente do rico. E a explicação para isso tem a ver com o formato dessas letras. Eu convido vocês a ver depois, oportunamente, procurar na internet, né? Escrever Gimel, e você vai encontrar o formato. E você vai ver que o formato é como se fosse uma pessoa andando, dando um passinho para frente. Enquanto que o Dalet, e aí também eu convido você a procurar na internet a letra Dalet, você vê como se fosse um L de ponta cabeça. Só que tem um detalhezinho em relação a esse L. O L de ponta cabeça tem um lado grande na horizontal que está indo na direção oposta do Gimel. Então imagina como se fosse uma fila de letrinhas. O Gimel está vindo antes, ele está caminhando em direção ao pobre, porque ele está querendo dar alguma coisa para o pobre. E o pobre, o seu principal lado, ele está virado de costas para o rico. Como se ele estivesse andando sem dar nenhuma importância para o que o rico está trazendo. Mas tem um detalhe. Na letra Dalet tem um pedacinho que fica voltado para o rico. Então, o principal, a maior parte, é como se fosse assim.
o principal, a maior parte, que é isso aqui, está indo na direção oposta do rico, e a parte pequenininha está indo de encontro ao rico. E a explicação para isso é o seguinte, que no mundo espiritual, onde, segundo a Guemará, tudo é o contrário do que é observado aqui nesse mundo, o rico é que depende do pobre. A oportunidade que o pobre dá para que o rico possa se ligar a ele através de uma doação, do ponto de vista espiritual, é muito maior do que qualquer doação que o rico possa dar para o pobre. Então, o visível material é que o pobre está recebendo do rico, né? Que o rico está andando para dar alguma coisa para o pobre. Só que esse pedacinho da letra Dalet, que está indo de encontro ao rico, representa o mérito que o rico recebe por estar dando ao pobre. Então, o grande segredo do peixe, dessa inversão, é justamente explicitar essa inversão na relação de dependência. A forma como a gente encara na materialidade é que o pobre precisa do rico para se sustentar, mas do ponto de vista espiritual, na verdade é o rico que tem a oportunidade de fazer algo pelo pobre e isso vai tornar o rico mais humano, mais mente, como a gente fala em Yiddish, mais gente. Então, o pobre é que dá oportunidade para que o rico possa lapidar o seu caráter de maneira adequada. E isso, não à toa, está relacionado a Shabat, porque Shabat é justamente um dia que está cercado de 3 dias de um lado e 3 dias do outro, que são dias materiais, mas que ele é o ponto central, é o dia de reflexão onde a gente vê que a ordem natural das coisas, dos outros 6 dias da semana, não necessariamente ela funciona nos aspectos espirituais, nos aspectos comportamentais. Inclusive, pode perceber até, talvez fazer uma pequena associação com o momento que a gente está vivendo hoje, quantas coisas que a gente está revendo, né, de importância, de prioridades nas nossas vidas por conta da situação difícil que a gente está vivendo, né? A gente coloca outras ordens de prioridade, né? A gente tem vontade de encontrar as pessoas, de se conectar com as pessoas, né? Algo que talvez até então tivesse em segundo plano por conta de todas as outras necessidades materiais que a gente tinha. Então, essa é a mensagem que une a ideia de peixe, né? Finalizando, a ideia de peixe, que é a inversão das letras, né? De que, na verdade, é o rico que depende do pobre e que, do ponto de vista espiritual, é o pobre que dá oportunidade para o rico para ele lapidar as suas características. E isso está profundamente associado à ideia de Shabat e por isso que o peixe é um alimento central nas refeições de Shabat. Então, fazendo uma breve revisão, a gente começou falando que o peixe, inicialmente, pode parecer um símbolo somente cristão, mas a gente percebeu por vários exemplos que o peixe é um símbolo extremamente judaico, passando por o atendimento das necessidades que passa pelo Criador do Universo, que ele comanda cada detalhe, inclusive nas maiores profundezas dos mares, que ele alimenta cada uma das criaturas. A gente mostrou que isso está associado também com o valor numérico da palavra peixe, também, que é o número 7, que está associado ao Shabat, que é um alimento central, segundo a Kabbalah, no Shabat, e justamente porque faz essa inversão da ordem natural, que viria o Gimel primeiro, viria o rico primeiro, e depois o Dalet, que é o pobre, mas o Dag, ele faz essa inversão e mostra que essa relação de interdependência, na verdade, corre exatamente ao contrário. Um grande abraço, Shavua Tov.